Muito bem, aqui está o meu querido amigo Joaquim Ferreira dos Santos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Joaquim, já li todos os seus livros e acabei de ler também as 600 páginas do seu último trabalho que eu quero mostrar para vocês. Como eu disse, Enquanto Houver Champanhe, há esperança. Uma biografia de Zósimo Barroso do Amaral. Joaquim, eu li o seu livro inteirinho de verdade, em 2 estocadas. Ele é absolutamente envolvente, eu não conseguia parar de ler. Eu acho que passei um dia inteiro por conta do livro e mais meio-dia. E estou, na minha profissão, mais ou menos parecida com a do Zósimo, eu estou muito mais enriquecido. É um trabalho de pesquisa que durou quanto tempo? Eu levei 3 anos. Quer dizer, na verdade, eu levei 3 anos desde que começou mesmo essa pesquisa. Mas é aquele trabalho que você, sem saber, já está fazendo há muito tempo. Eu trabalhei com o Zósimo, né? Sim. Não na coluna de notas dele, mas trabalhei na mesma redação. E por um período ele foi meu editor. Então tinha uma proximidade com ele muito grande. E também eu fui colunista de notas. Durante Sim, 10 anos eu sim, trabalhei no Globo no como Globo. colunista de notas, num espaço em que Gente boa. ele tinha feito, né? Ele fazia um tipo de nota diferente, eu fiz outra, mas a mecânica era muito parecida, né? Da Mas você apuração passou de pelo notas. Jornal do Brasil, foi lá que você teve com o Zósimo, passou pelo Globo, você passou Pela pela revista Veja. Veja. Você tem um currículo, eu acho que eu demoraria o programa inteiro para poder falar sobre as qualidades de Joaquim Ferreira dos Santos. Eu já li Feliz 1958, o ano que não devia terminar, que foi primeiro lugar na Veja. Já li também seu Antônio Maria, a biografia, e Leila Leila Diniz. Diniz. Você tem quantos livros? Eu tenho 8 ou 7 livros. Esses são de não ficção, que você disse, e tenho livros de crônica também, né? Então, inclusive, a última vez que eu vim aqui era um livro de crônicas, Que nós contos, falamos. que era Minhas Amigas, que são Agora, eu perfis. fico preocupado que, e você mesmo já me passou essa sensação, que o público, de uma forma em geral, não tem noção da importância do Zósimo Barroso do Amaral, que já se foi, como jornalista, como uma pessoa que conseguia, através das suas notas, colocar o espírito do Rio de Janeiro estampado. Ele era um escultor com as palavras, né? Aliás, dizem, você mesmo diz, e eu já sabia, porque eu também conheci o Zósimo e cheguei a entrevistá-lo. Às vezes ele não queria falar por força da sua gagueira, ele passava Timidez para a também, Márcia, a né? mulher dele. Mas o Zósimo era o jornalista, provavelmente, que mais dava informações com o menor número de palavras. Pode ser? Tem até uma frase do Anselmo Góes que diz que é o melhor texto brasileiro em 3 linhas. E quem escreve sabe a dificuldade de se condensar, né, muitas informações num texto tão reduzido. Mas para explicar às pessoas que não conhecem o Zósimo, e o Zósimo morreu já em 97, né, quase 20 anos, o Zósimo é da trinca de ouro do colunismo social brasileiro. O primeiro grande colunista social brasileiro foi o Maneco Miller, que usava o pseudônimo de Jacinto de Tormes. Jacinto de Torres. Isso no final dos anos 40. Logo em seguida, em 1954, vem o Ibrahim Suede, né, mais conhecido. Ibrahim Suede coloca a notícia como uma grande estrela da coluna social. E o Zósimo vem a partir de 1969, Jornal do Brasil. Ele coloca a notícia, ele coloca o mundo social, mas ele coloca um texto saboroso, requintado e principalmente com muito humor. Extremamente inteligente. Agora, a coluna social brasileira hoje, você, de uma certa forma, a praticou também, não, Joaquim? Você acha que ela está... Como é que ela está hoje? Eu acho que não está, acabou. Ela acabou. Acabou. O Zósimo entra para revolucionar essa coluna, mas em seguida ele vai acabando com essa coluna porque pela falta de gente, né, Entendi. pela falta de brasões, pela falta de charme que havia antes, porque as festas eram todas black tie longo. Numa cidade como o Rio de Janeiro, ficou de mau gosto, né, com tantas diferenças sociais, tantos problemas, ficou de mau gosto você exibir joias,
né, diamantes, em público. Então, essas pessoas foram ficando mais discretas, o Zósimo foi parando de dar esse tipo de acontecimento social, e ele mesmo acabou com a coluna ampliando o leque de assuntos de uma coluna, começou a falar de futebol, mais de política e economia, e os jantares, as festas, isso foi ficando rareando até que sumiu. Por exemplo, o que o Anselmo Góes faz hoje? Não é uma coluna social. É uma moldura só de coluna social. O que a Joyce, a Mônica Bergamo, a Sônia Raci, né, as duas fazem em São Paulo, aquilo não é uma coluna social mais. Tem até alguns personagens nas fotos, né, mas o resto é notícia, é informação. É uma coluna de notícia dentro de um jornal de notícia. É uma maluquice brasileira. Eu costumo dizer que é uma jabuticaba, mais uma jabuticaba brasileira, uma jabuticaba jornalística, porque já tem um jornal inteiro para dar notícia. Então criou-se um espaço ali para o cara dar notícias exclusivas, ou seja, ele, sozinho com mais 2 repórteres, ele luta contra o jornal inteiro, né? E ele tem a responsabilidade de dar o grande furo. Então, é um trabalho muito difícil, foi sem dúvida o trabalho mais difícil que eu fiz em jornal, e o Zósimo sentia muito isso, na saúde dele, no temperamento Também dele. bebi em festa toda noite. Eu acabei de ler o livro do Joaquim, falei, meu Deus, eu também vou em festa toda noite, vamos maneirar. Porque o Zósimo morreu por excesso de bebida, ele inclusive, você conta no livro, ele era um alcoólico anônimo, que chegou a ser internado várias vezes. E também o cigarro foi um mal. Quem matou mesmo foi o maldito do cigarro, né? Ele chegou a fumar 4 maços de cigarros por dia. E, além disso, é uma época do uso de drogas, né? Estamos falando dos anos 70, 80, onde se fazia um uso praticamente social, né, da droga. A droga ainda não tinha essa relação com o crime, com o tráfico. Então havia um uso social, de diversão da droga. E o Zósimo, nesse período, participava disso também. Mas o problema principal era o álcool, o alcoolismo, que era uma coisa genética. Várias pessoas da família dele já tinham esse problema de saúde. Agora, e o cigarro. Você fala aqui no seu livro, quando você fala de drogas, de cocaína e de etc., você cita pessoas ligadas ao vício. E isso... não vai lhe causar problemas? Ou isso aí você tem o habeas corpus das pessoas envolvidas? As pessoas foram elas próprias que contaram, né? Entendi. Eu só coloquei histórias em que as pessoas contavam isso. E estamos falando de histórias de 30. Tem uma história ótima, anos. desculpe, mas que estava no Brasil Elizabeth Taylor, Alice Taylor, e alguém teria cheirado uma carreira de cocaína nas costas da Elizabeth Taylor. Essa história está aqui. Essa história está... Quem é que cheirou? Não foi no Brasil, não. Foi no Estúdio 54, em Nova York. E foi o Ezequiel Neves. Ezequiel Neves. É o produtor E tem uma outra história também, mas já é do pai do Zósimo, porque o Zósimo herdou muito as coisas do pai, se vestia com os mesmos alfaiates. Olha como é que o Zósimo era um cara elegante. Na última capa do livro, nós temos uma foto do Zósimo que eu acho... bacana, né? Que é bem Era um homem muito bonito, muito elegante, né? E muito educado. Aqui é o Zósimo mesmo. Esse é o Zósimo. E o pai dele também era assim, era um homem elegante. Mas o pai dele também fazia suas estripolias. Tem uma história que você conta do príncipe Ali Khan, que uma vez entrou no banheiro da Boate Vogue. Isso. E ele entrou lá dentro e a hora que o Ali Khan estava sentado no trono e ele percebeu, ele dá um tiro e o Ali Khan sai correndo, que era um príncipe famosíssimo, um playboy conhecido no mundo todo, sai correndo com as calças na mão. E o Boy, né, o apelido do pai do Zósimo... Boy era o pai do Zósimo. E o Boy deu esse tiro por pura diversão. Ele era amigo daquela turma dos cafajestes. Isso era uma brincadeira, por incrível que pareça, uma brincadeira muito da época. Né? E então, era só isso. E o Boy era um personagem, o Zósimo adorava o pai,
né? Mas o pai, ninguém sabia direito o que ele fez. Ele não teve uma ocupação muito definida, se é que ele teve alguma ocupação definida. Mas, no entanto, com todo mundo que eu falava sobre o boy, todo mundo imediatamente abria um sorriso, porque era uma pessoa muito agradável, né? Contava muitos casos, tinha muito humor. E o Zósimo assimilou muito isso. O Renato Machado, né? você deve ter entrevistado Sim. bastante o Renato Machado, porque o Renato Machado, que todo mundo conhece, era muito amigo do Zósimo. Eles estavam Amigo de escola, do clássico. do Clássico, ginásio. Não é? Era O livro, só para você, é a história, se você quiser saber a história da coluna social brasileira, será que eu estou dando uma informação correta? Ela está aqui. Não, é o que eu pretendo Ela com está esse aqui, livro a história da também. coluna social brasileira. Envolvidos Ibrahim Suede, É, Álvaro Americano, Isso, é. Telmo Martino, Daniel Mas, o Fred Sutter, que já se foi, a Danusa Leão, que em um determinado momento foi colunista do Jornal do Brasil, quando o Zósimo foi para o Globo, o Ricardo Amaral está onipresente no livro, não que é? foi colunista social aqui Que foi colunista em São aqui. Paulo. Então, o livro conta a história, perfila todos esses personagens, porque eles fazem essa cadeia revolucionária. A coluna de notas hoje não é mais social, mas permanece essa coluna de notas. Isso é um ponto muito importante de leitura nos jornais. Os jornais que tentam ainda sobreviver, né? Essa peça, o colunista de notas, é uma peça muito importante no jornal. O Rio de Janeiro, nessa época do Zósimo, ainda era a capital da República, era um Rio de Janeiro muito mais iconoclasta do que agora. Não tinha para ninguém, não é? Porque ainda estou pensando histórias do livro, entra, por exemplo, no Antônios a Úrsula Andrews e leva um chá de cadeira para sentar. Ninguém queria saber. Mas, Úrsula Andrews, aí daí. Brigitte Bardot se volta para o Rio mais uma vez e, de novo, essa chata da Brigitte Bardot passeando por aqui. Pelo fato de ser capital da República, o Rio não dava muita bola, não tietava ninguém, não é, Joaquim? Tinha esse ar blasé, né? A presença também sempre de artistas na cidade fez com que a cidade se acostumasse com esses personagens, né? O Mick Jagger entra lá no Antônios e vem logo engraçadinho e tira o chapéu dele, né? E pergunta, e faz barata voa com o chapéu dele, isso em 69. Né? Então tem essa tradição, um blasé. O carioca, na verdade, olha de canto de olho, ele está olhando, né? Mas ele não dá a bandeira de delirar com o artista, se aproximar e se deslumbrar com o artista. Né? Tem um olho meio cético em relação a essas coisas todas. É uma coisa ótima do Zósimo, acho que é nota também, que segundo uma pessoa para ele, experimenta o Romanée Conti, que é um dos vinhos mais caros e mais deliciosos de todos os tempos, não é? Aí ele prova e diz assim, não gostei. Aí o Zósimo teria dito, não é você que não gostou, o Romanée Conti é que não gostou de você. é do Zósimo. Esse é o Zósimo estado puro, porque o Zósimo tinha essa mistura, essa carioquice. O Zósimo nasceu no Jardim Botânico, né, numa época o Jardim Botânico era muito diferente, era um garoto de rua, ficava jogando, tinha uma favela próxima, ele ficava jogando bola ali, e ele era um torcedor fanático do Flamengo. Então, a coluna mistura essas idiosincrasias. O homem requintado, que frequentava os grandes salões, e o homem que ia para o Maracanã. E quando ia para o Maracanã, ele era um cara contido, chegava lá e virava. Virava. Ele dizia que na arquibancada, todo homem, por mais requintado que seja, virava um cafajeste. Uma história que eu gosto no livro, tem um momento, é um campeonato do Flamengo, que o Flamengo conquista em 78 ou 79, o gol do Rondinelli. É um gol importantíssimo na história do Flamengo. E o Zósimo já estava assim meio alcoolizado na arquibancada do Maracanã, na tribuna social, e todo mundo o vibra, o Zósimo não consegue levantar porque já não tinha mais condições, e quem me contou foi a Marilene Dabos. Não sei se você conhece, a Marilene Dabos estava na frente e ela lembra do gol, naquele momento histórico do Flamengo, e do Zósimo atrás, dando-lhe uma dentada na bunda. Porque ele não conseguia levantar e era uma maneira dele comemorar aquele gol. Uma outra coisa ótima, não é? Que eu
o livro é cheio de surpresas. Qual é a origem da palavra patricinha? Hoje todo mundo usa essa palavra. Ah, ela é uma patricinha, etc, etc. Está aqui no livro do Joaquim também, que tem a ver com Carmen Mairinque Veiga. Eu vou tentar contar a história, você me corrige. O Antenor Mairinque Veiga, filho de Carmen Mairinque Veiga, a grande locomotiva, para usar uma expressão de época do Rio, estava apaixonado pela Monique Evans, que era a grande mulher daquele carnaval, era a rainha da bateria. Mas era de um terreno social muito diferente dos Mairinque Veiga, né? E logo a Carmen não gostava. Porque a Monique era descolada, ela tinha toda uma informalidade que a Carmen não gostava. Aí a Carmen resolveu acabar com o namoro porque o Antenor Mairinque Veiga queria se casar com a Monique Evans. E aí arrumou a Patrícia Leal. A Patrícia Leal falou, não, você vai casar. Ela fez o arranjo familiar. O Antenor tinha que casar com a Patrícia Leal, que era o oposto da Monique Evans. Toda certinha, toda arrumadinha, toda bonitinha. E um brasão social muito importante na história do Rio, né? Filha de condes. Então era um casamento muito melhor, né, segundo os requisitos da Carmen, né? E acabaram se casando. Mas né? aí a Patricinha virou Patricinha. Virou um nome. A Patrícia toda arrumadinha, a imagem da noiva do Antenor acabou virando essa. Já está em dicionário a expressão Patricinha? Virou um sinônimo de uma moça muito recatada, né? Já está no dicionário. Virou uma Essa é a origem da palavra Patricinha. O Zósimo, ele não era muito de... Ele tinha aquela expressão do em, né? E o Amaury Júnior, hein? Cada vez mais simpático e comunicativo. Comunismo, hein? Quando acaba o comunismo, quando a Rússia se desfaz, ele fala assim, e a Rússia, hein? Foi-se. Foi-se, acabou. Foi-se martelo. Está tudo falado. Tá tudo então, falado. ele reduzia tudo a um Quem mínimo. inventou a expressão muito usada hoje, esticada? Ah, eu vou esticar hoje em tal lugar, eu vou dar uma esticada. Foi o pai do Zósimo? Foi o pai do Zósimo. Foi o boy. Teria sido o boy. O boy era o rei das esticadas, né? Ele saía de um lugar, ia para o outro lugar, que ele era o roteiro dele. Não era um roteiro de escritórios, era um roteiro de boates. O Zósimo teve muitas namoradas? Pelo que você ensina, você é muito discreto também no seu relato, não é? Porque quando o casamento do Zósimo com a Márcia começou a ter as suas turbulências, o Zósimo deu umas puladas de cerca. Tem algumas, no livro tem algumas, né? Mas também não era um livro para ficar relacionando. A Duda Cavalcante foi namorada do Zósimo? Mas muito antes de tudo isso. A Duda Cavalcante era um símbolo. Era um grande símbolo. E o Zósimo teve um ligeiro caso com ela antes dela se tornar ainda era um segredo carioca, a Duda, quando o Zósimo a namorou. Eles, inclusive, participaram de um grupo de teatro que foi se apresentar em Pernambuco. Eu vi. Numa época antes do golpe militar de 64, o Brasil ainda estava com uma convulsão social de esquerda muito grande, e o grupo do Zósimo, onde estava o Renato Machado também, a Duda, o Zósimo, eles vão se apresentar em Pernambuco com uma peça que era uma peça de vanguarda, com surrealismo, palavras sem Gênero nexo. General Thomas. Tipo General Thomas, exatamente. Só que aquele é um festival muito politizado. E as pessoas reagiram vaiando, gritando. E na época, hoje todo mundo tem o seu celular, na época a grande novidade tecnológica era o radinho de pilha. Radinho de pilha. Então estava todo mundo com radinho de pilha, e não só essas pessoas vaiavam muito, como aumentaram o radinho de pilha. Para que não se ouvisse. A plateia começou a aumentar todo mundo seus radinhos de pilha para poder aumentar a vaia. A vaia contra o grupo do Zósimo, o Renato Machado e Duda. E claro que acabou em confusão, em porradaria também, brigaram, porque logo em seguida o Zósimo, numa festa, começa a dançar twist com a Duda e logo depois com a moça mais bonita do clube. O pessoal ficou chateado, invejoso, ciumento. Teve um cara que puxou a peixeira e começou uma pancadaria. Agora, o Zósimo foi preso também. Tem um caso curioso, quando ele foi preso, que ele entrou na cela e não sei quem teria dito, que estava cheio de gente lá, assim,
os homens estão prendendo eles mesmos. Foi isso? Essa é uma Desculpa isso, Joaquim. essa história é uma história de 1969. O Zósimo deu uma nota dizendo que o ministro do Exército tinha sido empurrado num evento numa ponte no Paraná. Deu só isso, mas naquela época dizer que tinha sido empurrado por seguranças do ditador paraguaio, o Stroessner, aquela confusão, muita gente. Uma notinha banal, não havia grande maldade, mas só que naquela época você dizer que o ministro do Exército foi empurrado e que quase caiu, isso fez com que o Zósimo fosse preso. E quando ele chega na prisão, uma prisão já coalhada de gente de esquerda, estudantes, todos presos pelos militares, o AI-5 tinha acabado de ser deflagrado, então um desses presos, você é o Zósimo Barroso Amaral, aí ele vira para... Esse preso vira para a série e fala, pessoal, os homens piraram, eles estão prendendo a eles mesmos. Vocês estão vendo aí uma foto do Zósimo de shorts e na bicicleta, que faz parte dos boxes de fotos do livro do Joaquim. E essa foto foi a foto que o Globo publicou na primeira página, anunciando a estreia do Zósimo no Globo, quando ele sai do JB, do Jornal do Brasil, e vai para... mas tem tanta história boa aqui, nessa transferência de Jornal do Brasil para o Globo, que é muito bom. E é uma foto, eu acho, muito icônica, né, da situação, porque o que você espera de um colunista social? Black tie, no mínimo um black tie. E o Zósimo já tinha desconstruído essa coisa do black tie, da coluna social pomposa, e ele posa assintosamente de short na bicicleta, né, como a gente viu, na Lagoa Rodrigues Freitas. Era o cartão de visita dele, a coluna agora é essa, esse negócio de longo, black tie, grandes festas, isso já era. Foi o Zósimo que apresentou o Alain Delon para Fernanda Bruni? O Alain Delon, todo mundo sabe. Põe a foto aí, Paula, por favor, do Alain Delon. Que era o homem mais cobiçado por todas as mulheres do mundo. Um ator francês. O Alain Delon vai ao Rio de Janeiro, acompanhado da mulher Mireille Darc, mas fica vidrado na Fernanda Bruni, que o Zósimo apresentou para o Alain Delon. Mas não comeu. Você fala que não. Mas aí você vai contar as histórias todas do livro, né? Ninguém vai comprar o livro do Joaquim, eu estou contando tudo. Essa história é maravilhosa. Né? Essa história é Essa ótima. nós temos que contar. Então, eles estão lá no Regines, né, no Leme, dançando, e o Alain Delon chega para o Paulo Marinho e pergunta, eu posso levar essa moça pro apartamento, pro seu apartamento, né? Porque a Mireille estava dormindo ali no hotel, em cima do Regine. O Paulo, claro, leva. E o Paulo vai dormir e deixa a Fernanda e o Alain Delon conversando. E o Alain Delon ataca a Fernanda, mas ela não quer nada. Aí o Alain Delon vai e bate na porta do quarto do Paulo Marinho, dizendo, só por favor me ajuda, porque ela não quer nada comigo. E aí o Paulo Marinho, pô, mas você é o Alain Delon. Alain Delon, o que eu vou fazer? Eu não sei com minha garota, imagina eu. Né? Então, mas a Fernanda, no momento da noite, ela diz, então tá, vamos, mas deixa eu ir aí ao banheiro. E ela aproveita, abre a porta e vai embora. Desaparece e deixa o Alain Delon lá sozinho. É uma história que eu acho que os homens gostariam mesmo de ler essa história, né? Porque isso pacifica todos eles, que todos já tiveram um pé na bunda desse, né? Um desprezo dele. Então isso é comum até mesmo ao Alain Delon. Quando o Joaquim falou do Ezequiel Nunes, que é o Neves. Hã? Ezequiel Neves. Ezequiel Neves, que tirou a carreirinha lá nas costas da Elizabeth Taylor, ele era o namorado do Cazuza. Sim. Era o namorado do Cazuza foi na o produtor época. disso, um disco muito importante. Muito bem, Joaquim. Puxa, dá vontade de... Eu vou entregar o seu livro inteiro, porque eu adorei o livro, dá vontade de lê-lo de novo. Não sei se é porque eu sou um cara diretamente interessado em todos esses personagens, em conhecer melhor as entranhas da coluna social brasileira, não é? Mas aqui é um livro, é uma obra definitiva. É um personagem dramático, né? Porque era um príncipe, era um homem muito bonito, muito elegante, com esse trabalho sensacional que ele fez no jornalismo, e é cometido por esse problema do alcoolismo, e o livro conta muitas histórias desse período, né? E o Zósimo desaparecia das redações, numa época sem GPS, sem celular, e os amigos saíam pela cidade procurando para ver onde estava o Zósimo, e ele tinha um problema do cigarro, e quando ele larga o álcool e larga
o cigarro, 3 meses depois, ele tem um diagnóstico do câncer. Quando ele estava finalmente limpo de todos esses Mas problemas. não foi na cabeça o problema? Não, quando descobriram na cabeça já era uma metástase. Já era uma metástase. Não, o pulmão já estava inteiramente estragado. Um dos pulmões já estava na cabeça, ele morre logo em seguida. Isso logo depois, ele estava casado com a Dorita, ele estava num ritmo de vida inteiramente diferente. Os dois tinham ido ao Nepal, né, fazer um circuito dos templos budistas, né, porque a Dorita é budista. Aí ele já estava morando né? em Miami. Ele morava muito em Miami Que a Dorita que com a tinha um Dorita, apartamento exato. lá. Já estava na fase Miami. Ele que tinha tido uma fase Paris, né, inclusive chegou a ter um apartamento em Paris, ele já estava em Miami, com um grupo de brasileiros que tinha ido para lá, né? E era o sonho dele, era viver em Miami e passar notas, fazer colunas, artigos de Miami. Uma coisa boa que tem no livro também são algumas regras de etiqueta. Quando o Zósimo começou a beber muito, né, você diz, Joaquim, ele começou a falar muito de champanhe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu até ele diz assim, champanhe. É dica que vale para hoje, hein? Está no livro. Pegou o champanhe, pôs no congelador, tá ferrado. Porque o congelador corta todo o vinho do champanhe. Então ele ensina aos Zósimo que deve-se colocar o champanhe na geladeira, deixar 1 hora é suficiente e a temperatura de 8 graus. Outra coisa que eu reparo em festas, quando o garçom vem com o champanhe e a pessoa está com a sua taça, se o champanhe é derrubado, ele enche de espuma. Então, não é feio e faz parte da etiqueta, segundo o Zósimo, que eu respeito, você debruçar a taça para que o líquido corra e fique apenas um colarinhozinho de espuma. Está cheio de regras aqui, que são ótimas. Eu não sei nada. Quem sou eu para falar de champanhe perto de você e do Zósimo? Não, é você, mas o Zósimo que tem Mas você. exato, é um período, ele está começando. O Zósimo, quando ele faz essa coluna, ele devia estar com uns 27 anos. Imagina, o Zósimo, 6 anos antes, ele estava roubando vinho da adega do pai, junto com o Renato Machado. E logo em seguida ele se transforma em colunista social, onde ele tem tudo isso de graça. De graça, né? todo dia. E ele dia. começa a tomar gosto por isso. É um momento muito divertido, né? Mas, ao mesmo tempo, muito alarmante, porque não era um homem bebendo champanhe socialmente. Né? Eles tinham um problema de alcoolismo. E como você faz uma coluna social, né? Nessa época ainda era uma coluna social, e frequentando festas, né? Com toda aquela bebida grátis, faz parte do acontecimento, você tomar aquilo e se aproximar das pessoas, né? Sendo você um alcoólatra. Está aqui no livro também Isso foi em 1976, eu me lembro, quando o Chiquinho Scarpa processou o Toninho Abdala Filho por plágio de imagem. Incrível. Tinha abstrações desse tipo, mas que as pessoas queriam consumir. Você acha que hoje a coluna social, como você falou no começo, ela desapareceu por falta de gente interessada ou por falta de personagens? Porque aos poucos foi ficando também perigoso você aparecer em coluna social, porque era uma maneira de você exibir uma riqueza, né, que não só era de mau gosto, e como havia controles, né, de Receita Federal, Polícia Federal. Então, sequestros. Sequestro. Recentemente prendeu-se um sobrenome da coluna do Zósimo, né, que é o Marcondes Ferraz. O Mariano Marcondes Ferraz foi preso numa operação da Lava Jato. Né? E então, esses nomes, alguns pediram para não sair mais na coluna, porque ficou perigoso por sequestros e também porque a polícia podia chegar atrás. Né? A Carmen Marinque Veiga, o salão da Carmen Marinque Veiga, que príncipes, né, nobres frequentavam, um dia chegou a Receita Federal e confiscou todos os quadros, os carros, porque o marido estava em débito na praça. Joaquim, o Zósimo namorou a Carmita Medeiros? Sim, Nossa querida amiga nossa Carmita Medeiros, hoje radicada em Paris, Isso. envolvida com imóveis, está muito bem, mas o Zósimo foi quem deu Sem visibilidade à nenhuma dúvida, Carmita. A Carmita tem um capítulo inteiro do livro sobre
sobre a Carmita, que era uma mulher muito bonita, mas era uma relações públicas lá de uma boate no Rio. E o Zósimo tinha necessidade também, aquilo é uma coluna diária, tinha uma necessidade de fazer um elenco novo. Esse elenco de Carmen Marinque Veiga, Lourdes Catão, pelos motivos que nós já conversamos, estava acabando, estava saindo de cena, não havia mais interesse nesse elenco teatral, porque aquilo é uma grande novela. E o Zósimo, como todos os colunistas, precisava ter o seu elenco, renovar esse elenco. E a Carmita foi uma dessas novas estrelas do elenco do Zósimo. Minhonzinha, muito pequenininha, certinha, aquela bonita. boca muito bem desenhada, muito mignon. E ela acaba na capa da Playboy, graças às notas quase que diárias do Zósimo sobre ela. O Ibrahim Sueli, você conta, não é que na Boate Flag saiu em defesa o Ibrahim do Gibaum, em São Paulo, que porque o Fernando Muniz jogou um copo de uísque porque não teria gostado de uma nota que o Giba deu e o Ibrahim ficou a fera, foi um quebra-quebra. O Zósimo também teve algumas brigas por causa de nota. Você sabe que nem sempre você agrada todo mundo, Apanhou muito, quer dizer, o Zósimo. O Zósimo teve uma briga também relatada no livro com o Márcio Braga. Esse Márcio Presidente Braga, do Flamengo. que era presidente do Flamengo, e o Zósimo era amigo dele, fazia parte da chapa que colocou o Márcio na direção do Flamengo. E logo em seguida, por questões políticas no Flamengo, eles brigam, eles racham, e o Zósimo dá notas críticas em relação ao Márcio. E um dia o Márcio sai Márcio, lutador de karatê, né? E pega o Zósimo lá no Gato Pardo, né? Que era um ponto fino do Rio, na Lagoa, e começa uma pancadaria O filho do Zósimo, o Zósimo já teve um filho. Ele fez um livro há tempos atrás, mas não tem nada a ver com o seu, é um livro de fotos. Tem texto, é um perfil, um livro mais rápido, mas muito interessante, que tem uma capa sensacional, porque é o Hélio Gaspari carregando o Zósimo. Esse que está com o Zósimo debaixo do braço é o Hélio Gaspari? É o Hélio Gaspari. É o Hélio Gaspari. Num desfile de carnaval, no intervalo, né, o Zósimo para lá de Marrakech, o Hélio também já entusiasmado. O Hélio, um cara muito forte, grande, né, e o Zósimo magro, né? E aí o Gaspari bota o Zósimo debaixo do braço e sai andando com ele. Olha a foto só. Olha só. Essa foto é maravilhosa. Né? Joaquim. E eram muito amigos. A sensação que me passa também é que os tempos de hoje, em sociedade, são mais pudicos do que dessa época que você retrata. Ou eu estou enganado? Ou eu não estou vendo as coisas? Você pode falar melhor do que eu sobre isso. Eu acho que sim, porque era uma efervescência, os carnavais do Copa, as coisas que rolaram, tudo sob os olhares do Zósimo, não é? Aquilo era muito mais... Hoje não se vê mais isso. Não se vê mais isso. Acho que não tem mais graça isso. Provavelmente. Acho que sim. Não tem mais porque graça. Isso, nessa época, servia também como uma maneira de você estender as convenções. Havia muita repressão. Né? Havia repressão militar, repressão religiosa, a repressão militar. Então as pessoas estavam praticando essa liberdade. E eram pessoas ricas, pessoas viajadas, então elas se permitiam tudo. E o livro tem uns decotes monumentais que você olha hoje e fica espantado. Tem uma foto do decote aqui que você coloca. Que vai de cima. Quem é ela? Coloca aí no ar, por favor. De quem é esse decote? Era uma foto no Regines, né? Uma ex-Miss Brasil, que eu me esqueci. Não importa quem seja, é maravilhoso. Não importa quem seja ela, é maravilhosa. Então, hoje não se usaria mais esse decote. E se usasse, talvez o fotógrafo nem fizesse a foto. Nem né? Porque olhava, entrou nem na olharia. banalidade das coisas. Né? Então, isso é um dos tédios dos nossos tempos. Olha, essa Tônia Carreiro? Dançando com o Jorginho Guinle. Jorginho Guinle também está em diferentes momentos do livro. Olavinho Monteiro de Carvalho. Olha, o livro é uma delícia, tem um retrato aqui fiel, com a graça do seu texto, é uma graça de sonata de Mozart. O seu texto tem a graça de uma sonata de Mozart. É verdade.
Eu sou seu leitor. E eu vou acompanhando as notas. E o grande fio condutor são as notas do Zósimo, né? Eu pego Tem uma carona todas as notas e aqui. uso muitas notas. Eu tenho uma memória muito ruim, mas ele tinha frases geniais. Deixa eu ver se eu me lembro de uma aqui, que é o novo rico. Me chateia, me aborrece muito, mas o novíssimo riquíssimo me aborrece muitíssimo mais ainda. O problema de Brasília é o tráfico de influência. O problema do Rio é a influência do tráfico. Santos Olhos. Eu me lembro de uma dele assim, o jantar estava todo frio, só o champanhe estava quente. Ou seja, o jantar estava uma merda, né? É dele também. Ele era genial. E ele tinha uma coisa, dava furos, dava notícias muito importantes, mas era melhor ainda quando ele não tinha essas grandes notícias, porque aí ele exercitava essa perspicácia dele, esse olhar, né? Ele dá uma nota dizendo: estão namorando os atores Suzy Rego e Paulo César Grande. Se casarem, recomenda-se que não juntem os sobrenomes, que ficaria o Rego Grande. Paulo César Grande e Suzy Rego. E ia ficar Suzy Rego Grande. Joaquim, muito obrigado, querido. Parabéns pelo seu trabalho, minha admiração permanente. Continue produzindo, porque você nos enriquece. Enquanto houver champanhe, há esperança. Uma biografia de Zósimo Barroso do Amaral. Mas não tem só o Zósimo aqui, tem todo o seu tempo, o derredor, o em volta do Zósimo, que é saborosíssimo, com o seu texto que é delicioso. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Até a próxima.